Nós estamos refletindo um pouco sobre a vida abundante que Cristo nos promete. Nós começamos falando que as pessoas do mundo afora, eles querem saber se o Evangelho vale mesmo em nossas vidas. Eles querem saber que o seu jeito, Jesus, de viver, ele atinge todas as áreas da nossa vida. Então, nós pensávamos domingo passado e falávamos sobre 5 tipos de riquezas. Riquezas que não é só grana, que não é só posição, mas riquezas que nos traz essa vida abundante. E domingo nós falávamos sobre a riqueza do tempo. Do tempo. Não sei se a gente consegue colocar aquela... Bom, sim. Obrigado. Aquela imagem lá a gente consegue colocar isto. Então você imagina assim, olha, você tem uma vida com Deus. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo está habitando em você, e aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando, né? O marido, ele tem que ser melhor, a esposa tem que ser melhor do que era antes, né? Os filhos, a gente começa a crescer em todas as áreas. Mas imagine que isso aqui é uma riqueza financeira, nós temos uma riqueza física, nós temos a riqueza do tempo, temos a riqueza das nossas emoções, da nossa cabeça. Então, e tem a riqueza espiritual. É muito comum os crentes, nós cristãos, a gente priorizar só a riqueza espiritual e tudo se resolve num culto de domingo. Os problemas de casamento, os problemas de relacionamentos, tudo se resolve numa poção mágica. E o que acontece? Deus está derramando vida sobre nós, mas a pessoa, em outra área, ela é muito, por exemplo, relacionamentos. Ninguém consegue se relacionar com ela. Então, ela tem uma vida espiritual maravilhosa, mas quando ela sobe no monte, fica sozinha. Quando ela desce do monte e começa a se relacionar com as pessoas, às vezes a vida dela é um desastre. Então, essa ripa do relacionamento que está aqui embaixo sempre vai vazar. E a pessoa não cresce de maneira mais integral. Então, quando Jesus fala que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, ele estava falando sério, ele estava falando um estilo de vida que nós podemos ter de vida abundante. E nós falamos sobre 3 coisas a respeito do tempo, recapitulando. O tempo não volta mais. A gente tem a saudade e a nostalgia. E alguns têm melancolia. Melancolia é lembrar de um tempo e falar, eu devia ter feito e não fiz. A nostalgia é falar, poxa, eu lembrei de um tempo que eu fiz e foi muito legal. Então, você lembra de um tempo, mas passou. Eu tenho certeza que o homem mais rico do mundo, ele daria toda a sua riqueza para ter os bilhões de segundos que as nossas crianças têm aqui. Que toda a vida pela frente. Mas é impossível, ninguém consegue controlar o tempo. Mas o que a gente precisa pensar a respeito do tempo? A gente precisa pensar que o tempo é finito. O tempo acaba. O tempo é chupar um pote de jabuticaba. Você tem que chupar até o azedinho, porque quando acabou, acabou. Não dá mais. Então, consciência de que o tempo é finito é muito importante. Não dá para pedir mais tempo para Deus. Deus, eu cantava uma música na igreja, Senhor, dá tempo para mim. Agora eu fico imaginando o Senhor assim, eu já te dei 24 horas. Né? Por que você quer mais tempo do que os outros? Não, é impossível. Cada um tem 24 horas. Então a consciência, a compreensão do tempo que nos resta, eu sei que alguns irmãos ficaram assustados, e a ideia não é assustar ninguém, mas a ideia é despertar as pessoas. Daqui 50 anos, eu acho que
A maioria de nós não vamos estar mais aqui se Jesus não voltar antes. E 50 anos passa voando. Alguns de nós aqui, nós temos 4 a 5 Copas do Mundo para assistir. Só. E eu não sei se o Brasil vai ganhar. Tem jovens aqui, adolescentes, que têm 10 Copas do Mundo para assistir. 12. Então, entender que o tempo é finito. Entender que o seu filho não faz 3 anos, 2 vezes no ano. É só uma vez. E ele vai fazer 4 só uma vez. Isso é muito importante. A segunda coisa a respeito do tempo é você saber que ele é finito e você dar atenção a isso, dar foco a isso. Né? Eu vou dar foco. Eu vou trabalhar, eu vou me organizar e eu vou tratar com responsabilidade a coisa mais incrível que Deus me deu, que é o tempo também. E a terceira e última coisa, a gente precisa controlar o tempo, entre aspas, ninguém controla o tempo. Mas controlar o tempo é porque tem pessoas que eles roubam o seu tempo. Tem pessoas que roubam o tempo. Ele quer te falar um monte de coisa, ele quer te levar para um monte de lugares, ele quer, e o tempo vai passando e não volta mais. Então, tem gente que está gastando o seu tempo. Nós precisamos pensar a respeito disso. Quais são as prioridades que eu coloco? Né? Quais são as pedras que eu coloco na minha vida? As pedras grandes, as pedras pequenas, para lidar com o tempo. Porque eu tenho um livro infantil que eu escrevi e fala sobre humildade, né? E nós estamos vivendo um tempo que os pastores, os coaches, eles estão ensinando sobre tudo. Aí, como é que alguém vai ensinar sobre humildade? Qualquer pessoa que se propõe a ensinar sobre humildade, ele já está sendo arrogante. Não se ensina sobre humildade. Não se ensina. 10 passos de como ser humilde. Aprenda com o fulano de tal. Não tem sentido isso. É mais ou menos como 10 passos como ser feliz no casamento, né? Casamento é uma coisa tão diferente um do outro, então basta ser um pouco inteligente para perceber que essas coisas não funcionam. Mas você vai pegar aqui as pedras grandes e você... O que eu estava falando, hein? Que eu esqueci. Do livro. Então, eu tenho uma coleção de sentimentos e emoções, mas eu queria também falar para as crianças de virtudes. As crianças precisam aprender sobre virtudes. Gratidão, né? Paciência. E veio a palavra humildade. Aí, falei, vai ser muito difícil. Então a gente ficou brincando com os bichos fazendo as coisas mais incríveis do mundo. Por exemplo, se você vê um vagalume que solta fogo pelo bumbum, né? E a frase do livro é coisa que você não faz, né? Então tem um monte de coisa que a natureza faz e que nós não fazemos e que a gente precisa se colocar no nosso lugar e entender que nós somos limitados. E termina o livro assim: você diz que sabe muito, Deus e a vida sabem mais. Não tente ser mais esperto do que eles, porque isso não se faz. Porque a vida cobra. A vida cobra. Pode demorar, mas cobra. E tem gente que acha que pode ser mais esperto do que Deus. Então, assim, o tempo é uma coisa que Ele nos deu para a gente lidar com sabedoria. Claro, tem muito crente que ele ora, ele é uma bênção, ele tá. E nós não estamos falando de uma vida abundante de luxo. Vida de luxo, tal, grana, poder, não. Nós estamos falando de uma vida abundante, íntegra, de significado. Sabe, às vezes é uma coisa, é você descascar uma laranja para sua neta. Às vezes é dar um beijo no seu filho. Então, o Espírito Santo está nos desafiando a gente deixar essa palavra entrar no nosso coração e a gente começar a praticar isso, começar a vivenciar isso. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre relacionamentos. A primeira riqueza é o tempo, a segunda riqueza são relacionamentos profundos, relacionamentos aprofundados. Pergunta forte:
Segura na cadeira aí. Quem vai estar na primeira fila do seu funeral, você acha? Ou você acha que nunca vai chegar? Vai chegar um dia. Espero que dure bastante. Mas pense comigo. Pense com você, não precisa me falar. Quem são as pessoas mais importantes da sua vida que, se chover, se tiver trânsito em São Paulo, eles vão estar lá? Porque se chover e tiver trânsito, muitos dos seus amigos não vão no seu funeral, sabia? Mas quem são as pessoas que eles não vão perder por nada o seu funeral? Fala, puxa, foi o meu grande amigo. Olha que interessante. Se você pudesse investir hoje no seu futuro, Deus sabe quanto tempo você tem, porque Deus sabe todas as coisas, Ele é soberano. Mas se você pudesse fazer um investimento hoje, no seu futuro, hoje, agora, em que você investiria? Perguntaram isso daí para os jovens da geração Y, e 80% dos jovens da geração Y falaram que eles investiriam em dinheiro, ganhar bastante dinheiro. 80%. Eu investiria para ganhar muito dinheiro. E o restante para ficar famoso. Então, dinheiro e famoso. A geração Y respondeu. Mas fizeram uma pesquisa muito interessante em 1900 e alguma coisa. Essa pesquisa é a pesquisa mais longínqua que se tem lá em Harvard. Começaram a pesquisar sobre as pessoas envelhecendo. E ainda hoje, nos nossos dias, tem 40 pessoas vivas. 40 pessoas vivas que eles começaram a fazer pesquisas com os filhos, com os netos. E foi mais ou menos 700 a 1.000 pessoas pesquisadas. Muito tempo. Porque os pesquisadores vão desistindo, alguns vão morrendo, mas ainda essa pesquisa continua. A conclusão que eles chegaram, diferente da geração Y, não é que a fama e o dinheiro são as coisas mais importantes para você envelhecer com vida abundante, com qualidade de vida. Mas olha que incrível, eles descobriram que bons relacionamentos é o que nos mantém mais felizes e saudáveis. Não é morar numa cobertura, não é ter muito dinheiro, não é ter um Porsche, mas bons relacionamentos é o que mantém as pessoas mais felizes e saudáveis. O nosso texto de hoje é esse texto de João 15, capítulo 15 do Evangelho de João, Evangelho de Jesus, que escreveu João. Eu vou ler o verso de número 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Peça para o Senhor continuar falando com você nessa noite, através da sua santa palavra. Pedimos, Senhor, que Tu fales conosco. Abrimos mão dos nossos preconceitos, dos nossos achismos. Não seja a palavra de homem, mas que seja a Tua palavra a tocar as nossas vidas. Tu és a fonte, meu Deus. Tu és aquele que precisamos estar conectados, ligados a Ti, para termos uma vida abundante. Independente do que estejamos passando. Fala conosco, pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse é um dos pesquisadores, tem uma palestra no TED Talk lá americano, que já foi visto por mais de 50 milhões de pessoas. O nome dele é Robert Aldiner. Você pode dar uma olhadinha lá depois, você vai... É uma palestra TED Talk que tem que fazer palestras de 20 minutos. E ele faz isso com muita maestria. É um senhorzinho que participa dessa pesquisa.
Ao contrário de relacionamentos saudáveis, a pesquisa verificou que a solidão, para quem está passando dos 50, ela é mais prejudicial do que se a pessoa fumar e beber todos os dias. As pessoas que vivem sozinhas, elas morrem mais cedo. A vida passa a não ter muito sentido. E a qualidade de vida, a pesquisa mostrou, que é pior se o velhinho estivesse fumando e bebendo todos os dias. O cérebro da pessoa solitária cai muito rápido. Cai muito rápido. Eles vivem menos. A vida solitária, ela é tóxica. Então, assim, não é a quantidade de relacionamentos que a gente tem. Porque é engraçado hoje no Instagram, né? Você tem tantos seguidores, e a gente quer ter muitos seguidores porque a gente tem essa necessidade. Mas a gente continua solitários. A gente só gosta quando a pessoa dá um curtir lá, mas a pessoa dá um curtir por... Não são relacionamentos verdadeiros. Então não é a quantidade, mas é a profundidade dessas relações que vai proteger não somente o nosso corpo, mas também o nosso cérebro, a nossa cabeça. Olha só que interessante isso. A pesquisa mostrou também que relacionamentos íntimos, estáveis, aos 80 anos, por exemplo, eu e a minha garota, nós temos quase 60. Então, se a gente chega lá aos 80, a pesquisa diz que isso é muito protetor. Cara, eles se casaram, eles estão 80 anos, fazendo 80 anos, estão juntos. A qualidade de vida dessa gente é diferente. E as pessoas estão falando mal do casamento, né? Casamento isso, casamento aquilo. A pesquisa está mostrando que isso é protetor. Poder contar com alguém. Ai, Silvinha, hoje o meu está doendo. Vem aqui. Aí, outro dia ela. Né? Ai, um cuidando do outro. E parece incrível, mas a gente começa a vivenciar isso com a idade. Tomou seu remedinho, amor? Né? Sua vitamina? Cúrcuma? Para não ficar... Você tomou? Ah, então vai. Vamos tomar um café junto. Vamos conversar. Isso é muito protetor. Muito protetor. Então eu me pergunto, por que é tão fácil ignorar isso? Que relacionamentos saudáveis é uma bênção para a nossa vida. Porque a gente é imediatista. Porque a gente gosta de jogar no tigrinho e ver o resultado imediato. Porque a gente quer vir na igreja e pá, já resolveu tudo. E a vida não é assim. Deixa eu lhe dizer, essa vida de relacionamento profundo e familiar também, ela não é sexy, ela não é glamourosa, ela é difícil. A gente não faz assim, hoje eu estou com vontade de... Não. É uma vida difícil. É uma vida, tem dias escuros. Tem dia que você tem que dizer não. Tem dia que a gente tem que trazer aquela pregação que a gente trouxe, não ameis o mundo. Né? Tem dia que eu tenho que estar assistindo um filminho lá do não sei do que, lá com a minha netinha. Caraca, não estou entendendo. Os caras estão falando que menino é menina, que menina é não sei o quê, que isso é aquilo, que é aquilo. À luz da palavra de Deus, peraí, isso vai se tornando uma cultura normalizada no nosso meio. Não perca Jesus de vista. Não seja alguém para agredir as pessoas, um fundamentalista para... Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas nós não vamos perder a Bíblia de vista. Mas nós não vamos modificar a Bíblia. Porque pode ser loucura para muitos, mas ela continua sendo o poder de Deus. E o dia que essa igreja não pregar mais a Bíblia, ó amigão, se manda, vai embora. O dia que a gente ficar vivendo aqui só o ocitocina, o clube das emoções, porque o que transforma a nossa vida é o Espírito Santo, a palavra de Deus toca e a gente tem uma vida completamente transformada. E o Evangelho não é centrado em você, o Evangelho é centrado em Deus. Não é Deus que vai entrar no seu trilho, é você que entra no trilho de Deus. É o caminho de Deus que é perfeito. É o que Jesus disse, eu sou o caminho.
a verdade e a vida. Então, assim, não é uma vida tão glamurosa, mas é uma vida de um relacionamento maravilhoso também. Então, a verdadeira riqueza de uma pessoa não está só no tempo que ela sabe lidar, primeira riqueza, mas uma riqueza da pessoa está nos relacionamentos. Relacionamentos aprofundados. São tesouros. São tesouros. A oportunidade de você se relacionar com seu filho, com a sua esposa, com seus amigos, com colegas de trabalho. Isso são oportunidades. Então, o relacionamento é um reflexo de Deus. Você já viu lá no Éden o que aconteceu? Quando Deus começou a criar todas as coisas, Ele disse, eu vou fazer? Não. Ele disse, façamos. Pai, Filho e Espírito Santo, eles já tinham um relacionamento. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus é um Deus relacional. É um Deus que quer se relacionar. Pai, Filho e Espírito Santo. A necessidade de relacionamento do Adão no Éden. Deus conversava com Adão na viração do dia. Ô Adão, meu amigo, como está? Botou o nome aí dos bichos? Botei, Senhor. Macaco, elefante. Então Deus... E Adão conversava. Quando Adão perde, quando Adão desobedece, e Adão viu que desobedeceu, que pecou, ele perde o relacionamento com Deus, ele se esconde. Não tem mais relacionamento, ele está escondido. Onde você está, Adão? Eu estou escondido, Senhor. Então, assim, Deus é um Deus que quer, e em Cristo, Ele vai restaurar esse relacionamento. Né? Restaurar esse relacionamento. Então, o pecado trouxe a tristeza, trouxe a desobediência, né? Mas Jesus Cristo restaura esses relacionamentos, e agora a gente busca relacionamentos saudáveis, relacionamentos mais próximos. O texto que nós lemos... O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros. Como a gente trata as outras pessoas, revela muito como conhecemos a Deus. Né? Amar bem, amar de maneira madura, é um ato de maturidade espiritual. Eu sempre falo lá no Gênesis, Deus, Adão, Eva... Você pensa assim, porque muita gente fala que a Bíblia é um manual de instrução, né? Então ele vai dar um manual de instrução a respeito da vida conjugal. Deus só fala assim para Adão e Eva, não é bom o homem estar só. Ele fala para o Adão, eu vou fazer uma companheira, só. Foi só isso que ele falou. Adão, não é bom você estar só. Vamos fazer uma companheira. Relacionamento. Quem já assistiu o Náufrago, a bola, o seu Wilson, ele morreria se ele não tivesse o relacionamento. Então, no Éden, Deus estabeleceu que a plenitude da vida humana ela é plena quando ela se encontra. Né? Quando a gente tem essa coisa de pertencimento, da amizade. Tem uma outra palestra muito interessante lá no TED Talk, que fala sobre gargalhadas. Que quando nós estamos dando gargalhadas, mas gargalhada muito gostosa assim, nós estamos dizendo para os outros grupos, esse relacionamento é muito bom, isso aqui é muito legal, tal, e se divertindo assim, sabe? Então, a vida é essa arte de encontros profundos, né? Nós estamos vivendo um tempo de conexões todas superficiais, né? Mas Deus nos chama para relacionamentos mais profundos. A palavra de Deus tem princípios para moldar o nosso caráter. Eu quero deixar 4 coisas para a gente encerrar bem rapidamente. Mais 10 minutos a gente acaba. A primeira coisa a respeito dos relacionamentos. Relacionamentos verdadeiros exigem presença. Eu falei outro dia aqui que tem pai que é PJ e tem pai que é PF. O pai PJ é o que tem as plantas de plástico, é o que tudo é muito bonito, mas sem vida. E o pai PF, pessoa física, é o pai que rola com o filho. É o pai de verdade. Sabe, o filho não está preocupado se você é rico, se você é pobre, se você... Ele está interessado em você. Olha que interessante, um homem muito rico
teve uma festinha lá na escola do filho dele, ele já tinha muita grana. Esse americano, o nome dele é Greg, ele dava consultoria para fundos de investimentos, um cara sabia tudo do mercado de renda variável, do mercado financeiro, já tinha a sua vida estabelecida, mas muito requisitado. Aí um dia ia ter uma festa lá, que era aquelas rosquinhas americanas, donuts. Donuts com papai. Aí ele chegou com o convitinho, a mamãe leu o convite, e o menino disse assim: mamãe, tudo bem. A mãe falou assim: seu pai não vai poder estar. Tudo bem. O papai nunca está por perto. Aí o marido ligou para a esposa à noite, e a esposa falou: poxa, ele veio muito empolgado, tal, veio lá me deu o convite, é donuts com o papai. Mas ele respondeu: viu, meu bem, que ele não vai ficar chateado porque você nunca está por perto. Relacionamentos profundos exigem presença. Nós vimos o também, no domingo passado, que pais que têm todo o tempo do mundo, que não trabalham, que ficam todo o tempo do mundo, eles são mais infelizes, porque eles não aproveitam também esse tempo. Não estou dizendo para você parar de fazer, mas esse caso aqui, esse homem, já tem 10 anos que ele fez isso, e ele não se arrependeu. Então, relacionamentos reais nascem da presença. Sabe como é que as pessoas começam a frequentar a igreja, a pessoa gosta do pastor? Eu sei que eu sou um zero à esquerda isso, ou nisso. Pastor que visita as pessoas. Não que visita assim, tem pastor que é chato, né? Oh, posso ir na sua casa, estou sentindo no coração. Não, até incomoda, né? Mas, quando nasce um filho, quando nasceu os meus filhos, o pastor Binho estava lá comigo, me dando um abraço. Né? Então, assim, esses momentos são oportunidades da gente aprofundar um relacionamento. Poxa, esses garotos que estão aqui, quase todos eu fiz o casamento deles, tive a honra. Nasceu o filhinho, nós estávamos lá. Isso é um privilégio para a gente. É um privilégio. Então, esses relacionamentos nascem da presença. Qual foi a última vez que você contou uma história na cama para o seu filho? Jesus, ele deu esse exemplo para a gente. Jesus caminhou com os discípulos 3 anos. Relacionamento, presença. Ele ouviu as dores, ele comeu. Ele caminhou com os discípulos, ele corrigiu em amor. Não é apenas pregava, não apenas pregava. Ele corrigiu e se alegrou. Nós vimos aí no nosso grupo familiar, Paulo, que agora tem um encontro com Cristo, ele começa a anunciar a palavra de Deus, mas ele vai também ficar 3 anos lá no deserto se preparando, relacionamento com outros crentes. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele fala assim, e nomeou 12 para que estivessem com ele. Não é, nomeou 12 para usá-los para servir, não. Vocês precisam estar comigo. Caminhar junto comigo. Isso faz toda a diferença. Deixa eu lhe dizer, antes de passar para o próximo ponto, a pressa destrói a comunhão. A presença constrói vínculos, né? Qual que é o maior de todos os mandamentos? Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, aí lá, em 13:34 de João, Jesus vai dizer, um novo mandamento eu vos dou. Um novo. Que vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento vos dou. João 13:34. Que vos ameis uns aos outros. A segunda coisa, presença. A segunda coisa, o propósito do relacionamento é formar Cristo. É não perder Cristo de vista. É muito comum a gente usar Cristo como meio de realizar as coisas do nosso coração. Mas toda relação verdadeira e profunda, ela deve levar a Cristo.
Amigos de verdade são aqueles que, em vez de alimentar o ego, eles alimentam a nossa alma. Alimentam a nossa alma. Às vezes nos confrontam em amor, choram conosco. Por isso, irmãos, que eu disse que a igreja é tão importante. Por isso que eu disse que eu não acredito em crentes que não frequentam igrejas. A igreja está no meu coração, porque a igreja é essa arena, é esse lugar. Como é que eu posso dizer assim, eu gosto de Cristo, mas eu não gosto do corpo dele? A igreja é o corpo de Cristo, é impossível você gostar de Cristo e não gostar do corpo. Eu gosto de Cristo, mas não gosto da noiva. A gente começa a arrumar desculpas para tudo, e é nesse ambiente que às vezes a pessoa vai falar com o pastor, pastor, não foi bom o que você fez. E às vezes o irmão vai falar com o outro, poxa, eu estou orando por você, vem aqui. Às vezes você recebe uma mensagem, ou às vezes você recebe uma mensagem de alguém, pastor, poxa, eu me sinto completamente renovado. Então o objetivo desses relacionamentos é não perder Cristo de vista, é passar por Cristo as decisões e as atitudes do nosso relacionamento. E é na igreja que nós vamos praticar esses mandamentos recíprocos, né? Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, orai uns pelos outros, exortai-vos uns aos outros, né? E a gente vai crescendo nos relacionamentos. Provérbios 27, 17 fala assim, com o ferro afia o ferro, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Um vai afiando o outro. Como é gostoso, né, irmãos, você poder ter um relacionamento com alguém que acrescenta na sua vida. Poxa, que legal, cara. Foi uma benção. Como é bom ter um relacionamento com uma pessoa que nos torna mais próximos de Deus. Nossa, foi incrível aquilo. Eu estou mais fervoroso, amando mais ainda Cristo. Então, relacionamentos rasos, ele causa distração. E relacionamentos profundos causa transformação. Você, poxa, eu quero. A gente é mais profundo quando a gente para de ser interessante e a gente começa a se interessar. Vou repetir. A gente se torna mais profundo quando a gente para de querer ser interessante e a gente começa a se interessar. Tempo, Cristo, terceiro, penúltimo. Comunhão é o ambiente da maturidade espiritual. O Espírito Santo age de forma poderosa quando a gente vive em comunhão. A igreja primitiva partiam o pão, estavam juntos, comiam o pão juntos, oravam juntos, compartilhavam tudo que tinham. Não havia isolamento, mas tinha uma participação. Era a koinonia, comunhão. Perseveravam todos juntos na doutrina dos apóstolos. Viver isolado, irmãos, é empobrecer a alma. Viver em comunhão é multiplicar a graça, o propósito. Nós somos lapidados por esse jeito Jesus de viver. E quarto, último lugar, pode crer, amar relacionamentos profundos é o maior investimento da vida. É o maior investimento relacional. Quando chegarmos como Paulo, pede para trazer os pergaminhos. Pede para me trazer também João Marcos. O meu tempo está chegando. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora. A gente, quando chegar na reta final, a gente não vai estar preocupado com bens, nós vamos estar com o coração nos relacionamentos. Manda chamar minha esposa, manda chamar meus filhos, o meu amigo que eu não vejo há tanto tempo. Então, o amor é essa coisa que a gente deve se dedicar. Jesus nos chama, nos convida para amar como Ele amou. Como é que Jesus nos amou? Entrega, sem interesse. Como é que Jesus nos amou? Nos perdoando. Nos perdoando. Um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros. A nossa vida, irmãos, finalizando, ela é um chamado para a gente cultivar esses vínculos. E olha,
não pense em relacionamentos rasos, só de pessoas que são agradáveis, que você gosta. Às vezes Deus coloca umas pessoas na nossa vida que... Eu já tive um rapaz aqui na igreja, ele ficou um bom tempo, viu? Ele era muito crítico. E eu ficava, às vezes, muito aborrecido com isso. Porque nós pastores é assim, né? Se tiver uma assembleia aqui, aí teve uma votação. Quem quer que o pastor continue? 99 pessoas falaram sim. Uma falou não. O pastor vai embora falando, quem é essa uma aí? Quem é essa uma? Então, o irmão lá era bem... E, às vezes a gente ia fazer um projeto, alguma coisa, falava, não gostei desse nome, tem que mudar esse nome, isso daqui não dá. Era sempre muito... E um dia orando assim, Deus foi me curando desse processo. Deus falou assim, ele é um anjo na sua vida. Coloquei ele aí para você se tornar cada vez melhor. Quando você prega, você sabe que ele está lá. Você não pode falar qualquer coisa. Você vai se dedicar ainda mais, E Deus foi nos aproximando. E então, às vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida, não é só que concordam com a gente. São pessoas que vão apontar um caminho, porque eles amam a sua alma de verdade. A Bíblia diz, leais são as feridas feitas pelo que ama, né? Então, nós somos chamados, na vida cristã, a cultivar esses relacionamentos profundos, a qualidade desses relacionamentos, né? A gente para de querer ser servido e a gente começa a servir, começa a compartilhar as coisas do Senhor. Vamos ficar de pé? Meu querido, então, tenha uma vida de relacionamento vertical. Primeiro lugar, uma vida de um relacionamento com Deus. Uma vida de um relacionamento com o Espírito Santo. Nessa dimensão. E o Espírito Santo te enchendo, se abra para esses relacionamentos horizontais. E pense nessas pessoas que sentaria lá na primeira fileira, olhando para você. Invista tempo nessas pessoas. Essas pessoas são as mais importantes. Não troque. Eu moro em Itapevi. É praticamente 30 e poucos quilômetros daqui. Uma vez veio uma garota da faculdade aqui da USP, e ela queria falar muito comigo, estava com um problema de relacionamento, e ela foi muito enfática, ela foi muito... é uma questão de vida e morte, e não sei o quê, papá. Eu lembro que estava acontecendo uma coisa muito boa na minha casa, e a gente agendou um horário para vir aqui. Eu saí da minha casa com o coração apertado. Nós estávamos celebrando algo especial em família. E eu vim aqui atender aquela jovem. E sabe o que aconteceu? Ela não apareceu. E ela nunca voltou. E ela fez eu perder 2 horas da minha vida, com a minha família e com as pessoas que eu mais amo. Se você tiver que decidir entre a igreja e a sua família, escolha a sua família. Pode escolher. Mas o Espírito Santo vai te tocar e vai te levar para a igreja também. Mas quando a gente inverte as coisas, eu sei que às vezes a gente não gosta de ouvir, né? Domingo passado a gente falou, esposa, não coloque os filhos na frente do marido. Não priorize os filhos. Os filhos são bênção. Mas Deus uniu vocês dois numa só carne, numa missão, e vocês estão juntos. A gente não pode tirar a autoridade um do outro. A gente não pode tocar a trombeta meio... Não.
Feliz o filho que vê o papai abraçando, beijando a mãe. Feliz o filho que vê o papai e a mamãe orando. Sabe o que está faltando nos nossos dias? Pai. Pai. Não estou dizendo gente grosseira, gente... Coração de pai. Coração de pai. Deixa eu dizer uma coisa importante. Daqui a 20 anos, as únicas pessoas que vão lembrar que você trabalhou até tarde é a sua esposa e seus filhos. Sabia disso? Ninguém mais vai lembrar. Ninguém do hospital vai ligar para o Márcio, você trabalhou 20 anos aqui, estou te ligando. Tá? Mas a sua esposa e seu filho vão falar, papai trabalhou 20 anos. Ele nunca estava presente. Passar tempo com aqueles que você ama é a coisa mais importante. E eles vão lembrar disso para sempre. Para sempre.